Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Trabalho desenvolvido para a disciplina de Projeto Integrador 7. Tema: Simulação de um lava-jato com foco em sustentabilidade ambiental e econômica. A água é um recurso fundamental para todas as formas de vida no planeta Terra, e o ser humano não é exceção a essa regra. Podemos observar ao longo do curso de nossa história que as civilizações que estavam próximas a alguma fonte de recurso hídrico se desenvolviam bem melhor que outras. Ao longo do tempo, a população mundial foi aumentando, mas esses números passaram a ser preocupantes a partir do século XX, quando esses números triplicaram. O quadro a seguir mostra em números o crescimento populacional ao longo do tempo. Este aumento da população, consequentemente, impacta nos recursos naturais. Com o aumento das fábricas, isso também gera um aumento no consumo dos recursos naturais. E isso não é diferente com o consumo de água. No Brasil, o uso dos recursos hídricos já está em fase de alerta. Os dados apontam que falta água na maior parte da bacia da região Nordeste, na Grande São Paulo e em alguns pontos do estado de Minas Gerais, e em algumas áreas também da região do Rio Grande do Sul. O Brasil possui cerca de 11,6% de toda a água doce do planeta e já se encontra em um estado alarmante. Os lava-rápidos são um dos empreendimentos comerciais que estão presentes em grande número em todas as cidades da Baixada Santista e representam uma importante fonte de renda para as pessoas que trabalham nesses locais. E para outras formas indiretas, pois como o serviço leva um tempo para ser executado, é comum que esses estabelecimentos, associados a outros, ofereçam algum tipo de serviço associado à alimentação ou entretenimento, enquanto aguardam a execução do serviço. No entanto, esses locais necessitam de usar água para que suas atividades possam ser utilizadas. Como já é do amplo conhecimento, a água é um recurso finito e extremamente importante para a sobrevivência do ser humano. Sendo assim, necessitamos de um ponto de equilíbrio, onde essas atividades possam existir em equilíbrio com as demandas ambientais. Como já abordado anteriormente, em diversas disciplinas no decorrer do nosso curso, o processo utilizado para a prestação de um serviço determina diversos diagnósticos que demonstram se uma empresa obteve sucesso, como a minimização de desperdícios e de impacto ambiental negativo. Esse projeto surgiu da necessidade de implantação de um lava-rápido com alternativas racionais e de baixo custo para a reutilização de água, e fazendo a captação de água da chuva, respeitando o meio ambiente e desenvolvimento sustentável. O projeto propõe dois métodos como solução sustentável para o uso consciente dos recursos naturais. A primeira solução seria a utilização de um sistema de recirculação e reuso de água para a lavagem de veículos. O esquema a seguir ilustra como seria o funcionamento de um sistema de reaproveitamento de água suja em um lava-jato de forma contínua e sem desperdício. Nesse diagrama, temos um modelo genérico de tratamento de água suja. Temos os seguintes itens nesse diagrama. Primeiro, temos um tanque para remoção de sólidos ou para fazer o tratamento preliminar. Segundo, um separador de água e óleo para separar a água do óleo. Terceiro, um tratamento físico e químico para controle de poluentes, como matérias orgânicas, vírus e bactérias. E quarto, a desinfecção. Essa última etapa do tratamento envolve a utilização de produtos químicos para ajuste de alcalinidade e pH da água e a remoção dos poluentes. Uma outra sugestão seria a implantação de calhas e o uso de tanques de armazenagem para a captação e armazenamento de água da chuva. O esquema abaixo ilustra como seria um sistema e a implantação de um sistema de reaproveitamento de água da chuva. Como sabemos, o consumo de água da chuva não é adequado para consumo humano. No entanto, existem diversas atividades em que a água proveniente das chuvas pode ser úteis. Uma delas poderia ser a de um lava-jato.
Além de promover a sustentabilidade, pode ajudar a diminuir os custos mensais envolvidos no consumo de água. O sistema é relativamente simples. A captação de água é feita através de calhas e são necessários poucos materiais. São necessários calha, tubo de PVC, filtros de sedimentos, controle de fluxo, uma torneira, um reservatório, dreno e redutor de turbulência. Esse não é um sistema novo. Algumas empresas já usam o sistema de captação de águas das chuvas em seus processos, inclusive alguns lava-jatos. Com base na pesquisa feita e de posse dos resultados que nós obtemos, concluímos que é possível a reciclagem e o reuso de águas em lava-rápidos ou similares, conforme a necessidade de aplicação, reduzindo assim custos de processo e promovendo a sustentabilidade. Um sistema de captação de águas da chuva seria viável, já que a cidade de Cubatão fica localizada na região da Baixada Santista, no litoral paulista, em uma região onde a precipitação de chuva é contínua durante todo o ano. A cidade de Cubatão fica cercada pela cadeia montanhosa conhecida como Serra do Mar, que contribui para que as nuvens de chuva fiquem na região e a precipitação de chuva ocorra durante o ano todo, conforme podemos ver no gráfico abaixo, retirado do Clima-Tempo. Para essa solução ser possível, deve ser realizado um projeto individual para cada estabelecimento, pois deverá ser específico os pontos de captação, condução, tratamento e armazenagem de água. As calhas e condutores horizontais e verticais compõem o sistema responsável por receber toda a água coletada pelo ponto de captação e devem ser dimensionadas de acordo com as normas brasileiras de instalações de esgoto pluvial. Dessa forma, o dimensionamento das calhas se faz vital para que não ocorra falha na captação de retenção de água em seu interior. Para essa água ser reutilizável, se faz necessário alguns tratamentos antes da chegada dela no reservatório, como a instalação de telas para conter folhas, detritos e até pequenos animais. Também deverá fazer parte do tratamento a instalação de um sistema First Flush, além de lavagem e desinfecção periódica do reservatório, conforme recomendado pela NBR 15.527/07. O sistema Fish Flush tem por característica dispensar os primeiros milímetros de água, que é a água que acaba levando os detritos, poeiras e folhas que ficam no telhado. Quanto à instalação desse sistema, pode ser instalado tanto dispositivos manuais como automáticos de liberação de água. Na figura a seguir, podemos ver como é o funcionamento desse sistema. Para o armazenamento de água, devem ser construídos tanques. Estes podem ocupar um pedaço da instalação ou podem ser subterrâneos, de forma a economizar espaço. Essa escolha vai depender das características de cada instalação. Para a comparação dos possíveis ganhos, foi realizada uma pesquisa em um lava-rápido da região, onde conseguimos os seguintes dados. A empresa analisada, ela lavava por dia cerca de 15 carros em média. O valor cobrado por veículo era de R$ 50. A água consumida da rede de fornecimento era 300 litros. Refletindo entre as duas soluções apresentadas inicialmente, chegamos à conclusão de que a solução baseada no reaproveitamento de águas da chuva se mostrou mais viável economicamente e mais eficaz. Baseando-nos nos levantamentos e simulações realizadas, podemos observar que houve uma significativa economia nas operações desse estabelecimento, e foi possível observar uma economia na ordem de 25 a 50%. Esse valor ele varia de acordo com o volume das chuvas na região e o volume do número de tanques de armazenamento, e também no consumo de água fornecido pela concessionária. Com a economia no consumo de água da rede habitual, há um ganho econômico, o que pode melhorar a precificação do serviço e o que poderia acabar aumentando a capacidade ou a quantidade de veículos lavados por dia, gerando um maior lucro.